E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu processo de desenho com lápis. E para isso eu tenho esse vídeo aqui do Darth Vader. Eu não tenho o vídeo inteiro, perdão. Eu só gravei esse pedacinho do meio dele, então a estruturação, né, o primeiro sketch acabou ficando para trás. Nesse primeiro momento eu estou pensando em definir um pouco melhor as formas. Eu já defini bastante coisa no sketch, e dá pra ver que é bem sujo assim o meu lápis no início do desenho, que eu tento deixar ele bem solto para construir um volume bacana e pensar mais na estrutura dos elementos, né? Como é que eles estão conversando entre eles. Geralmente, nessa primeira parte do desenho, eu uso um lápis H ou HB. O que não é regra, porque, para ser sincero, a maioria do tempo eu uso uma lapiseira 07, um grafite, se eu não me engano, 2 ou 4B. Mas como era uma commission, aí eu vou um pouco mais lento, né? Até porque, como vocês estão reparando, eu estou apagando bastante, querendo definir como é que é essa saia do Darth Vader. E aí eu peguei o celular ali para dar uma consultada, para ver se ela é muito longa, se ela é fechada, se ela tem muito movimento. Usem referência, sempre bom ter referência. Vocês não vão me ver pegando muita referência no vídeo, porque eu já peguei na fase de construção da estrutura do desenho, né? Então eu já finalizei ali o capacete, porque eu acho o capacete dele um pouco difícil de se fazer. Então eu peguei uma referência grande, coloquei do lado e fui trabalhando em cima dela. Eu continuo tentando criar um movimento ali para a saia, tentando resolver. Agora eu tô jogando ela todo para a direita do personagem. Mas eu não vou gostar, eu vou apagar. Como eu não estava muito feliz com a saia, eu passo para outro elemento, para eu não ficar preso no elemento só, e aí eu acabo perdendo muito tempo no desenho. Então eu fui para a mão dele. Eu iniciei fazendo a mão dele aberta, mas eu pensei em deixar a mão dele fechada, porque o Darth Vader tem uma postura mais dura e a mão fechada ia deixar ele um pouco mais rígido. Então eu mudei a minha ideia inicial. Vocês vão reparar que eu vou e volto muitas vezes no mesmo elemento. Agora eu tô começando a pensar na capa, por onde é que ela vai passar. Porque eu tô pensando assim, eu preciso de uma capa que me ajude a definir a silhueta do Darth Vader, né? Ali eu apaguei porque a capa ficou muito próxima da mão e poderia criar uma tangente, né? Então eu fiz ela passando por trás da mão. E pensando muito em movimento, né, do tecido. Novamente eu vou apagar aquele pedaço porque eu não gostei como é que ele ficou posicionado. E aí eu deixo ele bem mais afastado da mão. Apesar de que a capa do Darth Vader nos filmes ela não tem esse movimento, mas eu optei por deixar ela assim para dar um dinamismo maior no desenho. Chega um certo ponto do desenho que eu gosto de parar e olhar de longe, olhar de ângulo diferente. Às vezes eu levanto para ver se eu consigo encontrar algum problema de simetria ou alguma solução, algum elemento novo que eu possa inserir no desenho. Então nesse momento eu estou fazendo isso, eu estou olhando, procurando
problemas, né? Coisas que eu tenho que trabalhar. E eu não tô satisfeito ainda com a parte de baixo da roupa do Darth Vader, né? Com essa saia que ele tem. Se eu não me engano, agora eu mudo para um lápis 2B, para deixar um pouco mais escuro e trabalhar melhor o contorno. E aí eu vou alterar entre o lápis e a lapiseira por uma questão mesmo de gosto, né? O lápis ele tem uma variedade maior de traço, mas eu tô mais acostumado a usar a lapiseira. O vídeo ele tá acelerado com 50%, então aqui ele tá com mais ou menos 30 minutos, mas o vídeo em tempo real ele dá 1 hora e 3 minutos mais ou menos. Esse desenho total levou para ficar com um acabamento de lápis legal cerca de 3 horas e meia. Então, agora com a borracha menor eu começo a pensar mais no acabamento, né? Da forma aos brilhos e aos elementos da roupa dele. Geralmente eu não trabalho com lápis tão detalhado e tão limpo assim, porque como eu finalizo meus desenhos, eu não preciso do lápis tão detalhado. Eu consigo trabalhar em cima de um esboço mais solto e finalizando a partir daí. Mas se você tem um pouco de dificuldade com arte final ou acha isso mais difícil, é sempre recomendável que você deixe o seu lápis o mais definido possível. Quando eu começo a pensar nos elementos da roupa do Darth Vader, eles são bastante escuros. Então eu tenho que pensar numa forma de colocar contraste na imagem, para que se eu for pensar em cores ou mesmo na arte final em preto e branco, a gente consiga diferenciar todos os elementos ali, mesmo com a sombra muito intensa. Então ele tem essa caixa no meio do peito e aí eu decido destacar o contorno dela e deixar todo o resto bem escuro. Porque assim os botões, os LEDs que tem, eles saltam, né? Fica mais fácil de visualizar. Aí eu volto para trabalhar melhor a forma. Eu volto com a lapiseira no caso, porque a ponta da lapiseira era mais fina, então eu consigo ser mais assertivo no traço. Assim como no contorno, como esse contorno vai ser bastante fino. Aí vai ser uma área que eu vou trabalhar bastante, porque a princípio eu gosto de colocar a textura da roupa e depois eu vou pensar em deixar ela bem escura para destacar a parte central do cinto. Se tem uma coisa na roupa do Darth Vader que é muito legal fazer é a textura.
quando eu passo para a parte desse sobretudo, eu vou desenhar a luz. Então eu estou pensando em qual área vai ficar clara, de acordo com o movimento do tecido, e eu começo a desenhar essa área. Pensando sempre em deixar um contraste muito claro, para que consiga diferenciar bastante o claro do escuro, e ainda assim conseguir dar uma textura para diferenciar os elementos. Então eu vou e volto bastante para deixar esses elementos bem definidos. Como a ombreira ela é um pouco metálica, eu começo a pensar em colocar alguns brilhos, alguns reflexos. E aí na outra parte do sobretudo eu faço o mesmo processo. Eu penso qual movimento a luz daria ao tecido e como é que eu poderia fazer uma textura interessante. Nesse momento eu mudei o lápis porque o lápis me permite cobrir uma área maior com mais velocidade. É uma coisa de preguiçoso, mas funciona. Pronto, nesse momento eu vou escurecer tudo porque eu começo a pensar na parte de baixo do desenho. Ainda que não vai ficar assim na versão final, eu vou voltar para aquele pedacinho ali da roupa e deixar a textura. Uma coisa que eu vejo muita gente tentando fazer é resolver o desenho com um traço. É sempre bom você ir, voltar, construir, trabalhar a forma até você conseguir colocar no papel a sua ideia de fato. Claro, quanto mais prática, mais fácil isso acontece. Novamente, eu não estou usando referência porque eu já havia consultado e eu já sabia mais ou menos como é que era toda a vestimenta do Darth Vader. Então tô arrumando agora porque eu achei que ficou grande demais a caixinha com os botões. E aí eu diminui um pouco ela. E como o cinto é preto, a caixinha é preta, eu não me preocupo muito com o que tem embaixo.
que vai ficar na sombra mesmo. Aí mesma coisa, eu vou reduzir um pouco. Lá tem uma parte cromada antes, um pouco brilhosa. Eu, quando vou trabalhar desenhos com personagens com a roupa muito escura, eu sempre tento trabalhar o melhor contraste possível entre os elementos da roupa, para que mesmo com muita sombra, com muito preto, a gente consiga identificar todos os elementos e separar eles do desenho. Tirando um pouquinho do excesso do rabisco do braço. Bom, no braço é uma coisa diferente, porque o Darth Vader ele não é um personagem musculoso, né, forte. Mas eu vou fazer as sombras como se eu estivesse fazendo as sombras no músculo, para dar um volume maior pro braço dele. E aí, a partir disso, eu vou trabalhando a textura do tecido e o caimento do tecido, toda a partir dessa volumetria muscular. Essa é uma estilização que eu acho que deixa mais interessante do que eu fazer muito realista, né? Deixar muito próximo de como é no filme. E aí, para colocar as dobras, eu sempre vou com a borracha e vou construindo a parte negativa, né? Então eu vou trabalhando a sombra e a parte clara. Não tenham pressa, construam o desenho de vocês com paciência. Eu vou consultar porque eu esqueci como é que era a textura da luva dele. E eu vejo que é uma luva. Tem vários tipos, na verdade, mas eu escolho fazer a que tá mais simples. A que parece uma luva de couro grande só. Quando a gente pensa em sombra, é sempre interessante pensar cada elemento como uma forma geométrica. Isso facilita muito no processo de sombreamento. Então, o antebraço dele, para mim, é um cilindro. E como a luz está vindo da esquerda para a direita do desenho, então eu posiciono a sombra de acordo com essa direção de luz. No começo pode ser bastante difícil trabalhar personagens com muita sombra, mas nada que um pouquinho de prática não resolva. Então, novamente, uma vez que eu defini onde está a sombra, eu venho trabalhando os detalhes, né? A dobra do couro, onde é que pode ter um brilho, por trás dela tem uma parte branca que é a luz refletida. Agora finalmente eu começo a definir a parte de baixo do sobretudo.
É sempre interessante buscar referências para roupas, principalmente tecido, com bastante movimento, para a gente tentar ser bem fiel a como é que um tecido se comporta. É muito fácil se perder em questão de tecido, de roupa, de volumetria. Assim como a capa, eu opto por dar um movimento maior a essa parte de baixo, porque originalmente ela é bem dura, ela é bem parada, mas eu escolho por colocar ela em movimento para dar mais dinamismo à figura do personagem. O estudo de luz e sombra no tecido não é uma coisa fácil de se aprender. Ainda hoje eu sempre procuro uma referência bacana para me auxiliar nisso. A função da referência é essa, é auxiliar o desenhista em resolver algum elemento, algum problema. Algumas pessoas, quando começam a desenhar, têm um pouco de resistência quanto ao uso de referência. A referência fotográfica é muito importante no desenvolvimento do desenhista. Se vocês não acreditam, pode procurar aí qualquer profissional da área que eles vão falar o mesmo. Estou definindo onde é que vai o sabre para que eu possa colocar melhor as luzes. Ali embaixo aconteceu uma coisa interessante que eu coloquei dessas fagulhas, né, do sabre, e eu botei muito próximo a parte de baixo, sobretudo ali, né, a saia. E aí criou uma tangente, né, e é algo que eu sempre procuro evitar nos meus desenhos e busco muito. Tangente é quando a gente tem dois elementos que não se distinguem enquanto extensão, né? Então, quando o desenho ficasse pronto, você não saberia onde é que acaba a fagulha e onde é que começa a saia, porque eles estão com as arestas, né, muito próximas. Evitar a tangente é fundamental, porque às vezes parece que o elemento está muito próximo do outro, está em cima, ou a questão de trabalhar os planos pode ficar bem ruim se você errar na hora de calcular uma tangente, de evitar a tangente, na verdade. Se você está assistindo até aqui, eu já deixo o meu obrigado. Ainda falta um tempinho para o vídeo, mas valeu pela paciência. Esse vídeo foge um pouquinho do padrão do que está rolando no canal, mas eu queria trazer algo maior e que eu pudesse passar um pouquinho de informação para vocês. Então, eu estou voltando lá no sobretudo e colocando um pouco mais de luz, né, de dobra, para dar mais movimento.
apontando meu lápis. E aí, quem tem dúvida de material, eu não uso muita coisa chique, vamos dizer assim. Eu comecei o esboço com um lápis HB da Staedtler. Esse é um Faber-Castell super simples, 2B. E a minha lapiseira 07, eu não faço a menor ideia do grafite que tem dentro dela há anos. Eu só pego 07 e encho ela. É isso. Mas eu acho que é 2B. Para fazer o sabre dele, eu fiz alguns estudos antes de como é que era o design, como é que o sabre se comportava. Como o sabre é uma fonte de luz, eu começo a pensar em deixar algumas áreas de reflexo, né, da luz vermelha do sabre. É interessante como os desenhistas que começam, eu tenho muitos alunos que no começo eles têm medo de errar. E aí eles param de usar borracha e deixam o desenho errado. A borracha serve para você melhorar o desenho. Você encontrar algo que não tá legal, que não tá funcionando e se propor a mudar isso. A borracha ela só se torna uma coisa ruim quando você é escravo dela, né? A borracha é ruim quando você não consegue nenhuma ideia porque você apaga tudo. Mas se você se propõe a fazer uma leitura do desenho, visualizar e mudar, você sempre pode corrigir ele e tornar ele melhor. Não tenho pressa no processo do desenho. Pressa e arte em geral não combinam. Cuidado com cursos que vendem propaganda para vocês de aprenda a desenhar em tanto tempo. Em real não funciona. Desenhar exige tempo, estudo, dedicação, assim como várias outras coisas na vida. Assim como o outro braço, eu defini um pouco da volumetria muscular, apesar, né, de que ele não é um personagem forte, mas assim deixa mais interessante. Já é uma estilização, né? Bom, pessoal, é isso aí.
Obrigado para quem ficou até aqui. Se você não assinou o canal e gostou, assina aí. Toda semana eu tô trazendo vídeo novo. Valeu!